Olá, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Eu quase não coloquei a contagem regressiva dos 30 segundinhos, mas eu descobri que eu já sou assim meio dependente dela para me organizar. Então eu achei legal colocá-la mesmo assim. Então, vamos lá. Aula de número 8, virada de jogo. Como vocês sabem, a gente acabou não cumprindo o calendário de fazer na semana passada a aula, mas hoje a gente consegue fazer isso dessa forma, gravada, porém transmitida no horário da nossa aula mesmo, e claro, depois disponibilizado para vocês assistirem quando puderem. Agradeço imensamente todo o carinho, orações e a colaboração de vocês também nesse sentido da gente quase fazer a aula e não ter feito, mas agora vamos lá. Hoje a gente faz a aula de número 8 e na semana que vem, se Deus quiser, a gente faz o nosso encerramento via Google Meet, encerrando esse livraço Esther na Casa da Pérsia. O meu só não está mais grifado, porque eu estou terminando de ler aqui. Grifado ele está, na verdade, mas ele está com menos adesivinhos, porque eu não trouxe os adesivinhos para cá. E aí eu terminei essa segunda leitura por aqui. Mas vamos lá então, gente, sem mais delongas, vamos ao nosso assunto. Referente hoje ao capítulo número 8, não só do livro, mas também do livro de Esther, o livro bíblico de Esther. Então, a gente está na nossa penúltima aula. Vamos começar? Vamos fazer uma oração para a gente começar, e para que Deus realmente nos mostre aquilo que nós temos que aprender por meio desse material tão rico. Eu não me canso de dizer, acho que de longe esse livro foi o melhor livro que eu li esse ano, e acredito que para algumas de vocês também. Que mudança de perspectiva e que tesouros e pérolas estavam escondidas nesse livro bíblico, e o Garófalo, com tanta sensibilidade, nos ajudou a descobrir, não é verdade? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por mais um momento em que nós podemos estar aqui, dessa vez um pouco diferente, mas nós cremos na sua soberania, cuidado zeloso de cada uma de nós, e também na sua providência de orquestrar os acontecimentos da nossa vida em prol de nos tornarmos mais parecidas com Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, te agradeço mais uma vez pelo seu cuidado em todos os momentos da minha vida, em especial nesses últimos dias, também no Luiz, das crianças, e te peço, Deus, que o que nós vamos ver agora seja mais uma evidência do seu cuidado e do seu amor por nós, algo que o Senhor tem mantido fiel no sentido de cumprir e cuidar do seu povo ao longo de toda a história. E obrigado porque o livro de Esther nos mostra isso com muita clareza. Ajuda-nos, Senhor, a entender essas verdades, não só no campo intelectual, mas que essas verdades espirituais transformem a nossa vida, a nossa fé e renove a nossa confiança e esperança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Prometo que eu não vou fazer aquela revisão mega que eu fiz na última aula, mas acho que é interessante a gente voltar no que aconteceu no capítulo 7, onde nós paramos o estudo do livro de Esther. Quando nós chegamos em Esther capítulo 7, era exatamente o momento do segundo banquete, em que Amã tinha sido já devidamente humilhado e arrasado por conta daquilo que ele teve que fazer com Mordecai, e ele chega no segundo banquete, que já é aquele banquete em que o rei está assim, já não se aguentando mais, num bom sentido, querendo saber, afinal de contas, o que Esther quer. Então estava lá o rei pela terceira vez perguntando: Esther, qual é o seu pedido, qual é o seu desejo, fala que eu vou te dar. Esther provavelmente ansiosa, porque chegara o momento mesmo dela fazer a petição, e Amã, no final de um péssimo dia, ainda tendo que se comportar no banquete real, com todos aqueles protocolos que provavelmente existiam. E é então nesse momento em que Esther finalmente fala de forma planejada, de forma prudente novamente, faz com que primeiro o rei fique completamente indignado com o ato, depois identifica quem foi a pessoa que fez esse mal Amã, ela se identifica por completo, algo pelo qual a gente vinha esperando ao longo do livro todo. Ela se identifica com o povo, fala: eu e o meu povo, nós fomos vendidos para nos destruírem. Entendemos o que Amã fez com Assuero, né, com o rei Xerxes. Ele enganou por meio de uma palavra que tanto poderia dizer escravidão e destruição. O rei fica louco da vida, Amã é descoberto, não tem mais o que fazer, ele está perdido, e ele ainda comete a cereja do bolo de se prostrar, de se aproximar demais da rainha, e Xerxes pega exatamente aquilo que ele precisava para então enforcá-lo. E esse é o trágico fim, porém merecido fim, de Amã
nesse momento. E aí o que a gente vê, o que a gente aprende muito com o capítulo 7? A questão da identificação, como Esther se identifica por completo com o povo de Deus, para o que deve e isso é algo que muitas vezes nos falta ainda, se alguns capítulos atrás a gente estava julgando Esther pela postura dela de viver no completo paganismo, sem se importar com a sua verdadeira identidade, agora ela ela não só veste a camisa do seu povo, como ela o faz até as últimas consequências, a ponto de realmente arriscar a sua vida em favor do seu povo, do povo judeu. A mãe, então, como a gente viu, é enforcado, o ímpio encontra o seu destino, como o Garófalo falou, né? O ímpio encontra o seu destino envolto na sua própria impiedade. Podemos aprender bastante sobre soberania e responsabilidade humana aqui também, lembrando do papel que Esther e Mordecai, agora principalmente Esther, a completa protagonista do capítulo 7 aqui, a forma como Deus estava já agindo de uma forma providencial em todos os acontecimentos que Esther não tinha conhecimento, mas ela assumiu a sua responsabilidade, fez aquilo que tinha que fazer, e Deus age nesse equilíbrio que a gente não pode nunca esquecer. Deus é soberano? Ele é soberano. Ele está no controle completo de todas as coisas, ele está no controle completo de tudo, de todas as coisas que acontecem, as grandes coisas e as mínimas coisas para as quais a gente normalmente não pensa de forma espiritual, ou não pense que Deus pode estar envolvido ou preocupado com esses mínimos detalhes. Não só ele está, como de forma muito corriqueira, de forma muito comum e frequente, são nesses detalhes que Deus vai agir para que o seu plano seja cumprido. E Esther é um livro inteiro que trata sobre isso. Hoje a gente vai ver mais um pouquinho mais nessa linha, mas é isso, um aprendizado que a gente precisa levar para a nossa vida. A soberania divina, o seu controle total sobre todas as coisas que acontecem, em equilíbrio com a responsabilidade humana. Nós devemos descansar que Deus está agindo? Sim, mas nós também devemos fazer a nossa parte, lutar por aquilo que nós achamos que é o correto, que precisa ser feito e o que o que cabe a nós, né? Então, trabalhar como se tudo dependesse da gente, descansar sabendo que tudo depende de Deus. É isso que a gente precisa lembrar. Uma outra lição que a gente aprende aqui é sobre a questão da expiação, fazendo uma alusão completa no Evangelho, né? O final do capítulo 7 emocionou muitas de nós. O sangue de Amã aplacou a ira do rei e foi exatamente o que Cristo fez por nós também. A diferença completa é que Cristo, um homem justo, completamente perfeito e sem pecado, o seu sangue foi derramado, isso aplacou a ira do rei justo, do nosso Pai justo, e por causa disso nós fomos salvas e justificadas pelo da pena que nós merecíamos e deveríamos pagar. E aí nós chegamos, então, no capítulo 8 de Esther. Vamos lá. Capítulo 8 de Esther, vamos ler os versículos 1 e 2. Primeiro, Esther 8, 1 e 2. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Agora Esther é protagonista, mais uma vez, da história. E não só naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, lembra que agora as coisas, até o versículo 2, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Primeiro banquete, segundo banquete, Esther vai na presença do rei, primeiro banquete, segundo banquete, Amã honra Mordecai, fica louco da vida, vai para o segundo banquete, é enforcado, e agora, nessa sequência, Esther agora ganha todos os bens de Amã. Amã perde tudo, Esther herda tudo, Mordecai passa de pano de saco e cinzas para o segundo homem mais importante do império. Isso nós não podemos deixar de lembrar de um paralelo inicial com a história de José. José também passou de uma situação extremamente humilhante, de ter sido preso vendido como escravo, sido preso uma vez totalmente injustamente, e de repente ele se torna o segundo homem mais importante, o governador do Egito. Então eles são humilhados, são exaltados, mas ainda assim, no caso de José, nada daquilo lhe garantia qualquer tipo de identificação com o povo do Egito, da mesma forma que Mordecai também não. Tanto um quanto o outro tinham uma noção completa de qual era a sua identidade agora, né? José nunca perdeu, mas Mordecai, a gente viu que sim, mas que agora ambos
Mordecai e José, sendo homens extremamente importantes dentro de um governo pagão, não consideraram isso como algo a que eles deviam se apegar. Eu estou praticamente parafraseando o próximo texto que a gente precisa considerar. Mas, ao contrário, eles sabiam que a identidade deles estava em outro lugar. E eles viveram até o fim das suas vidas, a partir desse evento, honrando a sua identificação como povo de Deus. E isso, como eu disse, não faz a gente lembrar de outro trecho que não seja o trecho de Filipenses 2, seja que a gente tenha a mesma atitude de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não julgou que o fato dele ser Deus era algo que ele deveria se apegar. E aí ele veio até nós, assumiu forma humana, abriu mão de todos os direitos que ele tinha como Deus, foi obediente até a morte de cruz, foi exaltado, glorificado. Amém por isso. Nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Uma humilhação suprema e uma exaltação suprema. Não julgou que o fato dele ser Deus era algo a que ele deveria se apegar. Foi obediente ao seu Pai. Identificou-se com a humanidade, a qual ele não pertencia, mas ele se identificou com ela e viveu aqui, para que nós pudéssemos ter um exemplo, para que nós pudéssemos ter a salvação e para que nós pudéssemos ter um exemplo acerca de como é possível nós vivermos em humildade, nosso maior exemplo. E aí, com isso, se a gente considera a história de Mordecai, se a gente considera a história de José, e se a gente pensa nesse exemplo supremo de Jesus, acho que o recado que o Garofalo também traz para nós aqui é aquele de aguente firme, né? Porque a vida aqui, ela é sofrida. A vida aqui, ela é sofrida, nós não temos nenhuma promessa do contrário. Nós não temos na palavra de Deus promessa do contrário, de que a vida aqui não será sofrida, ou que nós não teremos tribulações ou aflições aqui. Mas o que nos sustenta e o que sustentou Jesus na cruz é a certeza do fim de tudo isso. É a certeza de que a obediência ao nosso Pai, enquanto estamos aqui na casa da Pérsia, enquanto a gente está exilado nessa terra que não é a nossa, ela vale a pena, porque nós temos uma data para o fim do nosso sofrimento. Nós não sabemos o dia, mas nós temos a certeza disso. Nós temos a certeza do final. E ainda que esses sofrimentos eles não encerrem aqui, nós precisamos mirar no que nos aguarda lá na frente. Eu falo isso muitas vezes, porque isso nos sustenta em momentos de tribulação, em momentos de aflição, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos mirar lá na costa. Aqui é difícil, aqui é guerra, aqui é batalha. Os trechos bíblicos que nos falam sobre como viver nesse mundo, eles não nos prometem o contrário. Eles nos dizem exatamente isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo por nós, nós temos a promessa de uma vida eterna sem sofrimento. Lembram, se vocês acompanharam a série sobre contentamento, ela tem estado muito, muito presente na minha vida nesses últimos dias, né? As coisas, as lições que aprendi ali. Lembram-se daquele exemplo da nadadora que estava nadando e quando faltava muito pouco, ela estava cruzando um cabo que eu esqueci qual é agora, mas quando ela estava muito perto da costa, ela desistiu. E as pessoas tentaram estimular ela para que ela parasse, mas estava nublado e ela não tinha visto a costa. E depois que ela saiu, que ela foi socorrida, ela descobriu que faltava, se eu não me engano, 200 ou 300 metros para ela terminar. E aí, na entrevista, ela disse, eu não estou me justificando, mas se eu tivesse visto a costa, eu não teria parado. E aí, depois ela foi e nadou e completou, bateu um monte de recorde e tal. Então, o que a gente aprende com esse exemplo, e que a gente pode ver nesses 3 exemplos, né, Mordecai, José e principalmente Jesus Cristo, é que quando a gente sabe o final, ainda que a gente não esteja vendo, porque está nublado, porque está difícil, a gente sabe o que nos aguarda lá. E se a gente sabe o que nos aguarda lá, a nossa luta, o nosso esforço, ele é outro, porque a gente sabe o que nos aguarda na chegada. Nós temos essa esperança, nós sabemos o que nos aguarda na chegada. Mordecai não sabia, José não sabia, Jesus Cristo sabia, ele é o nosso exemplo perfeito. Mordecai não sabia, ele delatou um plano ruim, nada foi feito com ele, ele não foi honrado, muito pelo contrário, o seu arqui-inimigo foi honrado, a gente fica sem entender nada. Depois disso, esse arqui-inimigo arma um plano para acabar não só com Mordecai, mas com todo o povo judeu, a gente não entende nada de novo. A vida é sofrida, mas depois de tudo isso, Mordecai foi honrado, o seu povo foi salvo, e a gente pode ter certeza de que ainda que essas recompensas não aconteçam nessa vida,
a maior de todas nos aguarda. Por isso a gente continua a nadar, como a gente falou tanto na série de contentamento. A gente continua a nadar. Mas vamos lá. Vamos continuar com Esther capítulo 8 e ler os versículos de 3 a 6 agora. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando a seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? Aqui é mais um pouquinho da identificação tão grande que a gente vê de Esther com o povo judeu. O que acontece? Deu tudo certo. Já deu tudo certo. A gente vai falar um pouquinho mais disso no final. Já deu tudo certo. Amã foi enforcado, Esther está salva, claramente, Mordecai também. Mas para ela isso não é suficiente, porque agora ela é totalmente parte de um povo que continua ameaçado. O decreto ainda está vigente. Se você lembra um pouquinho da história de Daniel, você lembra que mesmo Nabucodonosor, quando quis impedir que Daniel fosse lançado na cova do leão, era um decreto. E os decretos dos medos e dos persas não podiam ser revogados. Não dava. Não dava. E aí o Garófalo fala que entre o versículo 2 e o 3 tem um espacinho de tempo, talvez de 2 meses, né? E ela volta ativa depois desse período, e agora ela vem na emoção. Porque o que era escondido, como o Garófalo coloca, o que era escondido até então agora é o seu emblema. Ela se identifica tanto que ela pede com emoção. É o meu povo, como que eu posso suportar a destruição da minha própria família? E aí o rei vai agir, e aí a gente vai até o final do capítulo, dos versículos 7 a 17. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhe parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Que virada, né? Por isso que tem esse nome mesmo, essa aula. Virada de jogo. O rei delega. De novo, né? Mais uma vez, o rei pega o anel, dá para outra pessoa. Esse rei, vou te falar. Dá para outra pessoa e fala, faça o que for preciso. Faça o que for preciso. A diferença é que agora ele entrega para um homem prudente, um homem sensato. E aí Mardoqueu, então, dita e edita e lança um novo decreto. E esse decreto é garantindo aos judeus o direito de se defenderem. E de se defenderem pesadamente. Se antes eles estavam totalmente
impotentes diante da ordem de aniquilação, agora eles podem se defender. Deus agindo em favor do seu povo, é o que nós vemos aqui. Agora, espalhado pelas 127 províncias, está decretado. Ok, tem a data, os judeus podem ser estados? Podem, mas eles também podem se defender. E aí que o Garófalo coloca, e eu vi isso em um outro lugar também, é que não era uma declaração exatamente de guerra aqui, porque muito provavelmente esse novo decreto fez com que muitas pessoas se acuassem no sentido de avançar no povo judeu. Eles não iriam mais fazer isso, porque agora eles sabem que os judeus poderiam se defender. Então, provavelmente, esse embate ele já foi muito menor por conta desse novo decreto lançado. Mas ainda assim, as pessoas que avançassem, e avançaram, como a gente vê nos capítulos 9 e 10, os judeus poderiam se defender pesadamente contra eles. Isso é o agir de Deus. Deus age em favor do seu povo. Amã lança o Pur, acha que aqueles 11 meses de prazo entre o dia de lançar as sortes e o dia do extermínio foi lançado por sorte, mas a gente vê de novo que o homem lança sortes, mas é Deus que controla tudo. E aqui ele determinou, por meio dessa sorte, ele usa até os dados para os seus planos se cumprirem, esse prazo longo, para que todas essas coisas pudessem acontecer e os judeus tivessem o tempo para se preparar também. E qual é a reação do povo? Se a gente voltar lá para os capítulos iniciais, se eu não me engano, o capítulo 3, né? A gente vê que onde chegava o decreto, havia desespero, a cidade estava em pranto, perplexa, mas agora não. Agora a reação é outra. Deus está agindo em favor do seu povo, a justiça está sendo feita. E onde aquele novo decreto chegava, a reação era de felicidade, alegria, regozijo, honra. Então a cidade que lá em Esther 3:15 estava em confusão, agora a cidade está em festa. Por onde chegava a notícia, tinha banquete e festa. Banquete e festa. Os banquetes do começo do livro, os banquetes do capítulo 1, eram banquetes de ostentação, em que o rei queria mostrar sua glória, sua majestade para todo mundo. Aqui não. Aqui é um banquete de celebração do agir de Deus. E nós vemos isso em Esther, os capítulos 9 e 10 vão mostrar para a gente a instituição dessa data como uma data festiva, o Purim, que a gente viu na aula inaugural. E aqui a gente aprende uma coisa importante, uma coisa que eu até falo bastante, mas que Esther traz isso de uma forma muito clara para nós. Banquetes e festas fazem parte de um povo que entende, reconhece e celebra o agir de Deus. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de festa. Quando o Senhor restaurou a Sião, ficamos como parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo cantou. Deus é um Deus que deve ser celebrado. Quando o povo entende o que Deus fez e faz por ele, a reação não pode ser outra. É festa, é celebração. Deus é um Deus festeiro. Deus é um Deus festeiro. Eu lembro do meu pai falando isso num evento em que a gente reuniu a família toda por parte da minha mãe uma vez, sempre fiquei com isso na cabeça. Deus é um Deus que se alegra quando o seu povo celebra. Quando os cristãos não são marcados pela alegria, pela celebração, por momentos intencionais de reconhecer o seu agir, algo está errado com a fé desses cristãos. Quando nós cremos de fato no que Jesus Cristo fez por nós, no que Deus tem feito, não tem outra reação possível. É festa, é festa. E nós podemos celebrar porque Ele age. E a celebração, muitas vezes, é por uma vitória prometida, mas ainda não atingida. Prometida, mas ainda não atingida. E é o que está acontecendo aqui em Esther 8. Eles estavam celebrando, a guerra nem foi ainda. Mas eles já estão celebrando, porque eles sabem que Deus vai agir em favor do seu povo. E nós temos motivos de sobra para celebrar diante de vitórias prometidas ainda não atingidas para nós. Vamos lá para a página 167, abre lá comigo. Página 167 e 168. Último capítulo da página 67. Felicidade, alegria, regozijo e honra. E como uma onda de felicidade, essa notícia vai se espalhando entre os judeus e leva a banquetes e festas por todo o império. Como David Strain lembra, a celebração é por uma vitória prometida, mas ainda não atingida. Interessante isso, parece com a vida cristã.
Nós também temos alegrias por coisas que estão colocadas diante de nós. Cristo seguiu suportando seus sofrimentos com o olho na alegria posta diante dele. Nós também. Marchamos neste mundo estranho, sabendo que aquilo que nos espera é de um peso infinitamente superior a qualquer agrura que experimentamos aqui. Os problemas ainda não estão plenamente resolvidos. Ainda tem a luta para acontecer, mas a fagulha da esperança está acesa e ela já muda o coração. O Strain diz: você pode medir o quanto você se agarra à promessa da glória futura, pelo quanto você pratica a alegria presente. Essa frase está grifada e ela vai ser muito grifada depois. Você pode medir o quanto você se agarra à promessa da glória futura, pelo quanto você pratica a alegria presente. Nós não chegamos lá, a gente ainda está mirando a costa. Mas enquanto a gente vive os momentos difíceis aqui, a vitória que nós temos prometida diante de nós deve marcar a nossa vida com alegria hoje. Hoje. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a incertezas, mesmo em meio aos mais diversos obstáculos. E aqui, o capítulo 8 termina dizendo que muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. É interessante isso, né? Deus se torna conhecido, e se num primeiro momento uma lida mais superficial pudesse fazer com que a gente achasse que, nossa, baixou o apelo, tá todo mundo se convertendo, não é exatamente isso que está acontecendo aqui. Não é exatamente conversão em massa. O que está acontecendo é que outras pessoas, elas estão entendendo quem é o Deus dos judeus. Muitas pessoas estão entendendo quem é o Deus dos judeus, isso é uma coisa boa, mas a gente também sabe que a própria esposa de Amã sabia quem era o Deus dos judeus, porque ela mesma falou para ele, o homem é judeu, você não tem chance com ele, você não tem chance com ele. Mas nem sempre entender quem é o Deus dos judeus significa temê-lo, obedecê-lo e reverenciá-lo. Se a câmera tremer, porque essa mesinha às vezes ela dá umas balançadas aqui quando eu bato. Outras pessoas estão entendendo quem é o Deus dos judeus. Então, isso é uma coisa boa, a gente deve levar isso em mente, que o nosso testemunho e o agir de Deus faz com que a gente, de fato, proclame quem é o nosso Deus. A gente não deve ter medo disso, mas a gente também não deve esperar uma conversão em massa quando as pessoas veem Deus agindo de forma soberana e milagrosa na nossa vida. Muitas pessoas não vão fazer isso, ou irão se aproximar de Deus por causa daquilo que ele pode oferecer, não por causa do próprio Deus. Então, eles seguem o Deus dos judeus, começaram a seguir o Deus dos judeus, por quê? Porque eles estão com medo de Deus. Então, é uma diferença importante que traz implicações diretas para a nossa vida. Por que nós queremos Deus? Por que nós nos aproximamos dele? Porque nós, de certa forma, nos agarramos à promessa de que se estamos com Deus, nós vamos ter uma vida próspera, que as doenças vão passar longe de nós, e nós não seremos assaltados. Bem aquela visão minha de a Naná com 10 anos pensava isso. Mas hoje a gente entende o clima de uma forma muito diferente. Mas ainda assim, muitas vezes a gente corre o risco de se aproximar de Deus, não por causa do próprio Deus, mas por aquilo que nós acreditamos que ele pode nos trazer de benefício. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E os comentaristas estudiosos de Esther dizem que o que está escrito aí, nesse finalzinho do capítulo 8, diz muito mais respeito a isso do que a uma conversão em massa. Terminando, algumas lições que nós podemos extrair do capítulo 8 de Esther. Na verdade, isso acaba juntando tudo que já aconteceu até agora, mas que o capítulo 8 nos traz com muita ênfase também. A primeira é que Esther demonstra para nós, mulheres, o que Deus pode fazer através de mulheres corajosas que se dispõem a se arriscar em favor do povo de Deus. Esther é uma mulher. Em nenhum momento se fala de mulher empoderada, em nenhum momento se fala de sexismo ou da posição desfavorecida que ela tinha em relação ao fato de que ela era rainha e não tinha o mesmo poder de autoridade como o rei tinha, nada disso. Esther nos mostra o que Deus faz através de mulheres corajosas que se dispõem a se arriscar pelo bem do povo de Deus. Esther venceu o medo do fracasso. Esther venceu primeiro o seu paganismo, depois ela vence o medo do fracasso, vence o medo da sua primeira resposta para Mordecai, no sentido de, você tá doido? Imagina, faz 30 dias que o rei não me chama na presença dele, você sabe o que acontece se eu for chamada?
Ela vence isso, e aí, porque ela vence, ela também se identifica com o seu povo, e ela serve a Deus por meio do seu povo. Um livro que o nome de Deus não é colocado, usado nenhuma vez, e ao mesmo tempo nós vemos essa devoção, essa identificação, e nós vemos o agir de Deus em tudo. Ela vence a assimilação e ela age com fé. E porque age com fé, ela é usada para o bem e a permanência, sobrevivência, manutenção do povo de Deus, de onde viria Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mulheres, nós precisamos ter coragem e se arriscar pelo bem do povo de Deus, na missão que Deus nos confiou. Esther é um exemplo de que nós podemos fazer muito na nossa casa, na nossa família, nas nossas igrejas e na nossa comunidade, quando a gente se coloca à disposição dele. Uma outra lição importante é que a vida do povo de Deus, ela não é uma vida cada um por si. Ela é uma vida que é vivida em comunidade. E Esther e Mordecai mostram isso pra gente. Os dois já estavam garantidos. Mordecai já estava no lugar de Amã, Esther já estava garantida com todas as posses de Amã. Eles conquistaram muita coisa. Eles poderiam ter, inclusive, se esquivado de pensar no próximo, ou seja, em todo o resto do povo, alegando uma má mordomia, sabe? Tipo, não, agora que eu já conquistei isso aqui, imagina, eu sou o segundo homem do império, Esther herdou todos os bens de Amã, a gente vai colocar tudo isso em risco para pedir mais um favor para o rei? Não é melhor a gente ser um bom mordomo, um bom administrador daquilo que nós recebemos e ficar na nossa, garantindo aí, porque agora é aniquilado mesmo, o povo não vai ser, porque tem pelo menos 2 judeus vão sobreviver. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. No povo de Deus, isso não pode acontecer. Não importa se eu já estou bem. Não importa se com a minha família já está tudo bem. A identificação que nós aprendemos de forma tão clara com Esther e Mordecai mostra para nós que nós fazemos parte de um povo. Nós fazemos parte de um povo. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. E enquanto alguém precisar de algo, nós devemos estar na luta. Nós devemos estar na luta. Tudo o que a gente tem foi dado para nós, não para o nosso conforto. Não para o nosso conforto. E Esther e Mordecai nos mostram muito isso. Tudo aquilo que nós temos nos foi dado para que a gente use em benefício do outro e para a glória de Deus. Então a gente tem muita lição para aprender com isso ainda. Nossa vida não deve ser uma vida cada um por si. A nossa vida é uma vida em comunidade. Uma vida em que a igreja serve a igreja, em que um ajuda o outro, porque nós fazemos parte de um corpo. E tudo aquilo que nós temos deve ser, sim, bem administrado, mas para a glória de Deus e para servir o próximo. Para mim ficou muito claro isso. Eles poderiam ter ficado na deles, mas Esther agora já está identificada demais. É o povo dela, é o povo dela. Terminando, uma outra lição importante que já comentamos um pouco, mas que vale a pena retomar nesse final. Por que você se proclama cristã? Por que você se proclama cristã? Porque você ama o Deus dos cristãos ou porque você tem medo de alguma coisa? Porque isso é o que a gente vê no final do capítulo 8. Você ama o Deus dos cristãos ou você teme alguma coisa? Tem medo de morrer? Tem medo de acontecer alguma coisa com a sua família? Tem medo de ser atacada, de viver uma vida ruim? Você ama Jesus Cristo ou você ama alguma coisa que você tem medo de perder se você não for cristã? Você tem medo que se você se afastar do ambientezinho cristão e de uma vida de fachada gospel, você vai perder sua segurança financeira? Algo ruim vai acontecer com a sua família? Ou mesmo a questão da perda do destino eterno? Porque se você teme ou deseja alguma coisa que não seja o próprio Deus, essas coisas, elas são o seu Deus. Você, no fundo, adora mais isso do que o seu próprio Deus. O conforto, talvez. Tenho tido longas conversas com Deus em relação a como eu ainda tenho o ídolo do conforto. E algo que precisa ser tratado na minha vida. E Deus começou. Nos últimos dias eu posso dizer que ele começou. Mas, enfim. O que nós temos medo de perder a tal ponto que a gente acha que se a gente estiver junto com Deus, a gente tem algum tipo de segurança? Entende? A gente precisa prestar bastante atenção nisso. O cristianismo é sobre não perder Jesus Cristo. Tão somente Ele.
E enquanto ele não for tudo que a gente precisa, a gente ainda vai estar se agarrando em falsos deuses e fazendo o que o povo persa fez na época, se convertendo, entre aspas, aos judeus, ao Deus dos judeus, porque tem medo de Deus, ou porque quer alguma coisa desse Deus, e não o próprio Deus. Que ele nos ajude a perceber isso, sondar bem o nosso coração e enxergar se tem alguma coisa ainda que no fundo, a gente deseja mais do que ele. Que ele seja tudo aquilo que a gente precisa. Porque é ele que vai nos segurar. Quando o barco chacoalha, quando as coisas não vão bem, quando a costa parece que a gente não está conseguindo enxergar nada. É só Jesus Cristo que nos segura nessa hora. E por último, quase que em todo capítulo a gente encerra dessa forma, Deus demonstra a sua ação nas pequenas questões, nas pequenas ações do dia a dia. Deus controla o coração do rei, Deus controla as sortes, tudo que acontece está nas mãos dele. E ele vai fazendo tudo andar conforme o que ele quer. Esse livro nos mostra isso de uma maneira assombrosa. E reconhecer isso por meio do estudo desse livro me fez, ao longo dos últimos dias, perceber isso na minha vida também. E eu acredito que depois da leitura desse livro, se Deus operar na nossa vida de forma que isso não seja realmente só um entretenimento ou um exercício de crescimento intelectual, nós vamos começar a entender e perceber Deus agindo nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas. Deus agiu na história de Esther para livrar o seu povo e com isso nos mandar Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, que vai morrer na cruz para salvar pessoas como Amã, como eu, como você. As outras lições do livro de Esther, elas são secundárias. A lição principal é essa. Ele está cumprindo a sua promessa. Ele está cumprindo a sua promessa. E usando atos do dia a dia para fazer com que isso acontecesse. Ele prometeu para Eva que o descendente dela ia pisar na cabeça da serpente e traria salvação. Ele prometeu para Abraão que por meio dele, a família de todas as nações seriam abençoadas. Ele prometeu para Davi que um filho dele governaria sobre todas as nações. Deus está cumprindo as suas promessas. E ele segue agindo em atitudes corriqueiras. E ele segue agindo sempre, controlando o coração do rei. É Deus quem controla o coração do rei. E ele está cuidando de nós, sempre. Cuidando de nós para o bem do povo dele, cuidando de nós para a glória dele. Essa é a principal história, o principal aprendizado que a gente pode tirar daqui. E é isso. Terminamos o capítulo 8 e nós teremos então depois a última aula, esperançosamente na próxima semana, pelo Google Meet, todo mundo de câmera ligada, certo? Câmera ligada, áudio ligado. E vamos embora, vamos conversar para encerrar, certo? Vou terminar por aqui. Espero que esse apanhado sobre o capítulo 8, hoje eu não consigo ver as interações, mas espero conseguir participar ao vivo com vocês quando for fazer a transmissão, para a gente conversar um pouquinho mais e aprofundar, ou dividir mesmo aquilo que a gente tem aprendido e que aprendeu com esse capítulo 8, tá bom? Um beijão para vocês, até a próxima. Espero já conseguir, se eu não conseguir no domingo, na segunda-feira, já ter uma posição em relação ao encerramento, e se for na quinta-feira, dia 14 de outubro, eu mando o link via Google Meet para a gente fazer um encerramento em grande estilo, celebrando aquilo que o Senhor fez por nós e que pudemos aprender por meio desse super livro, Esther na Casa da Pérsia e a Vida Cristã no Exílio Secular, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima, se Deus quiser.